Irmãos, agora é de Vera, como diz o Matuto. Agora é de Vera. A graça e a paz, amém? Deixa eu dar alguns avisos antes da gente começar a nossa liturgia, né? Nós estamos aqui hoje, mas é a nossa intenção, e o desejo do nosso coração, e o conselho já se reuniu com esse fim, nessa semana, para que no próximo domingo nós já estejamos no templo, tá certo? Agora deixa eu fazer alguns esclarecimentos, para que depois você chegando lá no templo, nós não sejamos cobrados. Por isso nós vamos já dar as informações que é pertinente e importante. A primeira delas, a gente quer deixar o templo em condição de culto para o próximo domingo já. A gente quer deixar a cozinha em condições de fazer o trabalho normal, como as irmãs fazem. A gente quer deixar os banheiros prontos. E o templo, quando a gente fala a estrutura do culto, com ar-condicionado, a eletricidade está sendo tudo corrigido, tudo pronto para ter culto. Entretanto, a gente terá apenas e tão somente, no primeiro momento, uma sala de crianças funcionando, dos pequenininhos, que é o que a gente depois vai fazer um berçário. Mas ela ainda não tem berçário, então a gente vai fazer uma sala para os pequenininhos. A gente vai tentar ver se consegue reunir até os que são um pouquinho maiores, naquele espaço que funcionava perto da cozinha, para que eles não, se for o caso de uma necessidade, eles não fiquem no templo, se for possível, até 9 anos. A gente vai tentar. Para quê? Para quando a gente voltando para o templo, a gente já comece a trabalhar aquilo que é o desejo do conselho, e o conselho tem se esmerado nisso, e trabalhado para isso, a gente lá já comece a fazer, uma vez que já tem a laje, os irmãos têm visto, o presbitério do Alto tem constantemente postado, e o presbítero Ademar também, as fotos de como está. A gente possa, estando lá, fazer a parte de cima, que é os pilares e as vigas, e as paredes, dividindo as salas e o banheiro em cima. O banheiro em cima talvez não funcione logo, mas já vai ter o banheiro embaixo. E as salas em cima, e também a laje de cima. A gente estando lá. O nosso desejo é que isso aconteça. Eu não sei se foi essa palavra, se os presbíteros estão aqui, pode melhor dizer, que isso aconteça em no máximo 2 meses a gente estando lá. Né? No máximo 2 meses a gente estando lá. Aí poderá sim já ter as salinhas funcionando em cima. Ainda que o acabamento completo, a gente vai procurar fazer estando lá. Por que, igreja? Porque surgiu alguns percalços, alguns empecilhos no momento dessa construção, que a gente nunca consegue prever, embora sempre, volto a ressaltar, a intenção do conselho, a intenção da liderança da igreja e de todos que estão ajudando, sempre foi a melhor para a construção, para a reforma que era necessária e que deveria acontecer em algum momento. E aconteceram algumas coisas. Aí uma coisa que foi feita, e a gente tem que informar para a igreja, nós fizemos um empréstimo para poder não parar a obra, tá certo? Nós fizemos um empréstimo. Isso vai girar em torno de 70, 75 mil o empréstimo, tá certo? Isso vai demandar da igreja em torno de 3.300 mensais, é o nosso cálculo, 3.300 mensais durante 28 meses. 3.300 durante 28 meses. Mas isso a gente não se preocupa, porque a gente sabe que a igreja vai trabalhar, a gente vai arrecadar para isso. Mas a gente tem que honrar o empréstimo que foi feito, para que a gente possa construir. Em algum momento a gente deveria começar isso e fazer, porque havia necessidade, a gente já tinha observado essa necessidade. A igreja já talvez tinha observado essa necessidade antes do pastor Levi chegar, na época do pastor João Paulo, certamente talvez tinha detectado. Aí surgiu a pandemia, surgiu os empecilhos, a gente entende tudo isso. Mas havia um momento que a gente haveria de fazer. E o conselho abraçou, a igreja abraçou, e graças a Deus os irmãos têm sido fiéis, e a gente tem trabalhado para isso. Então o que é que a gente espera dos irmãos? Primeiro, ore pela obra do Senhor. Esteja orando em casa, porque a oração muito pode ter seus efeitos, diz Tiago. E depois, permaneça fiel nos dízimos e nas ofertas. E trabalhe na obra do Senhor, no sentido de se envolver com a igreja. Os irmãos receberam a gente nos seus lares, nos cultos aos domingos aqui, e foi lá no hotel. Os irmãos receberam na terça-feira, e ainda terça-feira agora ainda não tem casa, os irmãos podem nos procurar até o final do culto, mas nos lares receberam para ter oração. Isso foi um prazer nosso, e a gente agradece a todos que assim fizeram, que a gente entende que contribuiu com a obra do Senhor. Mas a gente precisa voltar para a casa do Senhor.
E todos nós, irmãos, temos trabalhado para isso. Pode acreditar, o conselho, todos os presbíteros, a diaconia também está dando apoio, o pastor, a igreja, irmãos, a gente tem trabalhado para esse fim. Tá certo? E essa obra é do Senhor, ela não é nossa. Foi um projeto que surgiu até no nosso coração, no coração da igreja, mas ela é do Senhor. Nós vamos passar, os nossos filhos vão crescer, provavelmente netos, bisnetos. A obra é do Senhor, a casa é do Senhor. O que a gente vai fazer é apenas contribuir com a obra do Senhor. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Se não fosse o pastor Levi e o conselho, seriam outros. Porque na obra do Senhor, Deus sempre levanta pessoas para fazer a obra. Mas a gente se alegra muito que toda a igreja tem trabalhado nesse sentido. Tá bom? Irmã Ionei, tem alguma pergunta, por favor? O culto na casa da irmã Ioneide, ela está abrindo espaço para que seja terça-feira lá na casa da irmã Ioneide. É Rua Uirapuru, 1784, a gente vai colocar no grupo. Rua Uirapuru, 1784, Vila Manuel Sátiro. Tá bom? Hoje à noite a gente já coloca no grupo o endereço do culto terça-feira. Rua Uirapuru, 1784. Alguns irmãos já sabem, até chegar lá é simples. Vila Manuel Sátiro. Ok? Ficou entendido o que a gente falou? Então, quando você chegar, sai poder dizer, não, voltamos para a nossa igreja, graças a Deus. Mas ainda não vai estar como é o projeto nosso, da igreja. Mas a gente vai chegar a esse alvo que é proposto por nós, né? Todos da igreja. A gente vai atingi-lo. Para a glória de Deus, a gente vai ter um espaço melhor. A gente pretende fazer também o outro andar, né, atrás. Primeiro momento a laje, no outro andar também, que vai ter salas também. Mas é desejo nosso. Só, gente, que vocês sabem, quem trabalha com isso, construção demanda dinheiro. Nunca é o que a gente prevê. Mas o conselho, a igreja, todos os irmãos da igreja têm trabalhado para esse fim. E para a glória de Deus vai dar tudo certo. Tá bom? No fim, vai dar tudo certo. Tá bom? O presbítero Rinaldo está chegando, chegou ainda bem que ele chegou, vou dar a palavra dele, antes da gente começar até a liturgia, porque ele quer dar um aviso sobre a questão dizimal, os envelopes, essas coisas. Presbítero Rinaldo, já que você chegou, por favor, vem aqui e informe aí para a gente. A gente quer dar algumas orientações sobre a questão do envelope, como é que vai funcionar essas coisas. Por favor, ele vai dar uma palavrinha e depois a gente já começa o culto. Atrasou um pouquinho, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Boa noite. Pode falar? Alô? O pastor já deve ter falado, né? Nós tivemos uma reunião do conselho e foi orientado para a melhor organização da entrega dos dízimos e oferta. Aí foi solicitado à tesouraria fazer os envelopes, né? Nós vamos entregar a vocês. O envelope não vai ser mais como aquele que colocaria os valores ou os nomes fora, vai ser tudo dentro. Então, tem aqui, você coloca seu nome, recebe, leva para casa. E quando você receber, dentro tem um papel, com os 12 meses. Você bota o valor, o diácono recebe e confere e bota a rubrica dele aqui. Aí bota dentro da envelope e devolve ao membro da igreja, a vocês, certo? Também foi orientado para que fosse feito um caderno, né, com todos os lançamentos desses papéis aqui, dos dízimos de avulso que entra, será contabilizado. São duas vias, uma via vai para a tesouraria e a outra fica com os diáconos. Ficou bem organizado, estava dando muita dor de cabeça para o tesoureiro e para o próximo facilitar também. Ou seja, são duas vias, aí tem carbonado, recebe o dízimo da igreja, as ofertas, coloca os nomes, o total, tira a primeira via, o tesoureiro recebe com o dinheiro e faz o lançamento. E depois transfere para o banco. Aqueles que entregam via banco Pix ou transferência bancária, se ele quiser colocar dentro do envelope o comprovante do banco, pode colocar. É assim que algumas outras igrejas fazem. Mas, no nosso caso, como sendo por Pix, você não tem comprovante. Então, ficou mais prático e mais seguro, não é? Que não fosse, mas e melhor para o tesoureiro também. Nós vamos entregar aqui aqueles que quiserem as envelopes, enquanto estão tocando o sino aqui,
nós vamos entregar as envelopes. Aqueles que quiserem as envelopes, vêm e pegam. E depois que terminar o culto, aí nós vamos entregar as envelopes daqueles que entregaram na igreja. Fica mais prático assim. Então nós vamos ter o louvor e aqueles que quiserem a envelope podem pegar aqui na frente. Ou pedir, eu entrego no local. Glória a Deus. Irmãos, tudo isso que o conselho tem feito em reuniões, em decisões, é para organização da igreja, transparência e para a gente trabalhar da forma mais honesta e transparente com a igreja na administração do que a igreja arrecada com dízimos e ofertas. Se tem uma coisa que esse conselho prima e a igreja prima é por uma questão de transparência. Fazer tudo com honestidade na casa de Deus. Por que isso? Porque esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é na obra do Senhor. É para aplicar na obra do Senhor. Tá certo? Vamos de pé. Adorar ao Senhor com o hino 14 do Novo Cântico. Na verdade, 14 é a referência para se encontrar o hino, né? O nome do hino é louvor e exaltação. Vamos nós louvar a Deus. Vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Vamos cantar ao Senhor. Oi. Oi. Vamos nós louvar a Deus, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde. A igreja adora ao Senhor, exaltado. Nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. A igreja diz exaltado. Exaltado, exaltado. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Glória a Deus.
Graça e paz, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças, fazer uma oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque até aqui tu tens sido bondoso, ó Pai, conosco. Ebenezer, até que tu tens nos ajudado, ó Pai. E te agradecemos por isso. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos porque tu és santo, te agradecemos pela tua justiça e te agradecemos por tudo, ó Pai, nas nossas vidas. Pedimos a tua bênção por esses momentos aqui reunidos na casa da irmã, aqui como igreja, reunidos, ó Pai. Abençoa cada um, cada família, cada pessoa que aqui está, cada um dos que ainda irão chegar e daqueles que também não virão. Aqueles, em especial, pedimos para aqueles que estão enfermos, como a irmã Maria Luísa, e a irmã Socorro e outros tantos, ó Pai. Ó Pai, abençoa cada um, ó Pai. E a irmã Daniele também, ó Pai, abençoa em nome de Jesus cada um. E que esses momentos, ó Pai, sejam momentos de louvor e adoração ao teu nome, ó Pai. Que possamos estar de coração, em espírito e em verdade, ó Pai, te adorando e te bendizendo nesse momento e te louvando nesses momentos, ó Pai. Abençoa aqueles que irão tomar parte do teu trabalho aqui à frente. Que tu possa capacitá-los a estar trazendo a tua palavra, ministrar os teus louvores, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 113. Salmo 113. Tem alguém que nos visita essa noite? Acho que tem uma irmã ali. Tem alguém que está nos visitando? Não? Hã? Aí sejam bem-vindos a todos. Deus abençoe cada um. Então vamos ficar de pé, vou fazer essa leitura. Vou ler o versículo ímpar, os ímpares, e os irmãos lerão os versículos pares, tá? O Senhor. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura, tá? O Senhor, o mais maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele ergue o pó, o desvalido, e do monturo o necessitado. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos ler todo mundo o versículo 1, certo? Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Amém. Ministério de louvor. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor. Que em nosso coração tenha essa disposição de vir à casa do Senhor render graças. Cantar louvores a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Por tudo que Ele faz por nós, mesmo, gente, sem merecermos. A verdade é essa. O nosso Deus é um Deus grandioso, bondoso e que tem feito maravilhas no meio do seu povo, na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos, com os esposos, com as esposas, com as famílias. O Senhor tem nos abençoado e com toda sorte de bênçãos. E nós queremos nessa noite cantar ao Senhor louvores que saem do nosso coração, porque são expressão do que nós temos experimentado dEle. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Quero ver a igreja cantando com quebrantamento no coração, sentindo o que canta. Que essa canção seja a expressão do que tem no seu coração. Que aqui é o povo de Deus reunido, é a família de Deus, para a glória de Deus. Eu navegarei
e ali adorarei ao Deus do meu amor. Só as mulheres. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Declare: eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Eu adorarei Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Só as mulheres, Espírito. E enche-nos de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós temos dificuldade em admitir os nossos erros, admitir as nossas necessidades. E a coisa que é mais grata a Deus é quando nós chegamos para Deus falando assim: Senhor, não dá. Sem Ti eu não vou conseguir. Sem Ti eu não vou chegar lá. Sem a Tua ajuda eu não vou conseguir. Então a gente pensa às vezes que isso é fraqueza, né? O mundo pregou isso, que as pessoas têm que ser fortes. Elas não podem admitir as suas fraquezas. Mas a Bíblia nos ensina ao contrário. Que a gente tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti, Senhor, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir sem Ti. Então vamos cantar ao Senhor declarando isso, que nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos do Teu perdão. Precisamos de Ti, Senhor, quebranta o nosso coração, transforma ele. Adore ao Senhor. Quero ouvir as mulheres começando essa canção de adoração ao Senhor.
e engrandeça o nome dele com seu louvor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Toda a igreja adora ao Senhor como a coça. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Me amas, Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando nos afastar de Deus, e as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Quero ouvir as vozes.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Resistir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena resistir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Ratificando aqui o presbítero Eduardo falou, sejam bem-vindos nessa comunidade cristã que professa o Senhor como um único, suficiente Salvador. Amém. Aos nossos visitantes que estão nos acompanhando pela mídia social, sejam bem-vindos. Que o coração de Deus, aliás, o coração de vocês, o coração seja aberto para a palavra de Deus, que realmente penetre no seu coração e permaneça. Que ele possa germinar e multiplicar por 20, 30, 60, 100, né? Vamos lá, irmãos, vamos entrar no momento do nosso devolução de dízimos e oferta ao Senhor. Vamos fazer uma leitura de Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 20. 10 ao 20. Filipenses 4, versículos 10 a 20. Amém? Vamos lá então. A gratidão de Paulo para com os filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em tudo e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, e de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa, e o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Esparfonito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos
dos séculos. Amém. Oremos. Senhor Deus de infinita bondade, te rendemos graças a Ti, Pai. Pedimos a Tua bênção para o dia de hoje, que a Tua palavra penetre nossos corações. Em particular, nós estamos aqui para devolver nossos dízimos e ofertar a Ti, Pai. Recebe com agrado, não com pagamento, mas a gente dá com alegria a Ti, Pai. Seja com cada um, o Senhor possa nos abençoar. Pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Todas as coisas na nossa vida têm a mão de Deus em tudo que acontece na nossa vida. Então, assim, não há nenhuma aflição, nada que passemos, nenhum momento de alegria que não tenha a mão de Deus, nenhum momento, às vezes, de luta que não tenha a permissão de Deus. Em tudo, Deus age na nossa vida, em todas as coisas. Nós queremos nessa noite agradecer a Ele, dizendo da bondade e da graça dEle. Então, vamos cantar como o profeta Abacuque, como o profeta Abacuque nos ensina, que ele diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Diga assim: eu tenho um Deus que não vai deixar nada nos angustiar, nada nos afligir, Ele está conosco. E em tudo Ele supre a nossa necessidade em todo o tempo. Assim comigo. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. A igreja diz: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A igreja pode ficar de pé. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela Declare. manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga: o choro pode durar uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela Quem crê? manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira
e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Uou. Amém. O tom em oração, suas vozes. Ainda que a figueira não floresça e não haja. Essa é a declaração que Deus quer ouvir, minha e sua. Todavia, nós vamos nos alegrar no Senhor. Todavia me alegrarei. Uou. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Se amanhã você passar por uma provação, por uma dificuldade ou na semana, e você estiver passando por um aperto grande, você não esquece que você cantou isso hoje, não? Querendo que você passe por uma aflição grande, por algo que falte na vida, você vai se alegrar no Senhor. Sabe, se a gente guardar isso no coração, Senhor, eu estou disposto a ir contigo. Sabe, eu vou contigo porque eu sei que nas tuas mãos eu estou bem guardado. E se eu não estiver nas tuas mãos, Senhor, eu estou perdido. A nossa vida está nas mãos de Deus, Ele não perdeu o controle. Seja qual for a aflição, a nossa vida está nas mãos de Deus. Seja qual for a luta, a nossa vida está nas mãos de Deus. Talvez alguém diga assim, pastor, fácil, você está aí falando, a sua vida está boa, mas você não conhece a minha vida. Cada um de nós, gente, tem uma luta. Todos nós enfrentamos lutas. Não pense que nós não enfrentamos lutas. Eu lembro que num contexto do meu ministério, eu perdi, numa leva só, minha mãe, meu pai, meu cunhado, uma irmã, um pastor amigo. Sabe assim, um atrás do outro. Pessoas que eram muito importantes na minha vida. E essa dor é muito maior do que qualquer outro problema que a gente tem. Mas Deus, Ele nos sustenta em toda dor que a gente passe. Sabe, qualquer dor que eu e você viemos a passar, Deus nos sustenta. Sabe, a gente só tem que, como a irmã falou, obrigado, é muito bom isso, a gente tem que agradecer, tem que dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que eu passo, porque eu sei que o Senhor está me lapidando para aquele dia que nós vamos nos encontrar. Naquele dia nos encontraremos. Gente, lá não haverá pranto, nem choro, nem dor, nada, porque tudo vai passar, porque a nossa morada ainda não é aqui, nós estamos caminhando, em nome de Jesus. Romanos 8, 28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Em outras palavras, que amam. Quem é que ama ao Senhor? A Bíblia diz lá em João 15, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então vamos traduzir esse texto de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem, que andam nos mandamentos do Senhor. Às vezes a gente diz assim, está acontecendo isso comigo, mas eu sei que isso vai cooperar para o meu bem. Cuidado, se você não estiver andando em obediência ao Senhor, você pode estar passando por uma luta, ainda que ela vai cooperar de alguma forma, porque Deus disciplina até aquele que ama e permite que a graça dele também reflita na nossa vida. Mas muitas vezes a gente está colhendo o resultado da desobediência. E Paulo, quando exorta lá Filipenses, ele diz, olha, se você está passando por luta, e essa luta que você está passando é porque você está sendo obediente a Deus, Deus seja louvado. Como quem diz assim, se ela não for, então você tem que mudar de vida. Você tem que corrigir a vida. E nós como crentes, todos os dias, temos que mudar alguma coisa. Todos os dias nós temos que mudar alguma coisa na nossa vida. Porque se eu e você estivermos aqui e a nossa vida está perfeita, então, meu irmão, tchau, certamente eu não vou ver você amanhã. Deus vai levar você. Então não tem ninguém com vida perfeita. Nós somos falhos, enfrentamos lutas diversas, mas Deus está lapidando a mim e a você para aquele encontro com Ele. Todavia me alegrarei. Cante ao Senhor. Todas as coisas, correção, todas as coisas. Diga ao Senhor.
Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam. Mas são todas, não são algumas. São todas as coisas. Diga assim comigo. Eu sei que sempre estás comigo. Você crê nisso? Amém? Senhor. Também sei. Também sei Que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Por que, igreja? Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece Sem a tua vontade, oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Porque tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. São as nossas vozes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus. Você tem alguém do seu lado aí que se ama muito? Aí aproveita e dá um abraço à pessoa que está do seu lado, que se ama muito. Dê um abraço aí da pessoa que está do seu lado, que se ama muito. Os filhos nos pais, os pais nos filhos, esposa no marido, está aí do lado. Senão o marido não fica sentado aí não, vai até onde está a esposa, dá um abraço nela. Dá um abraço nela. A irmã já está esperando o Rinaldo. Cadê o Rinaldo? Ela diz, ele vem já. Dê um abraço aí que está do seu lado. É muito bom, gente, a gente saber que a graça de Deus está sendo derramada sobre a vida, nossa vida e a vida que eles estão conosco, no nome de Jesus. Você pode sentar agora. Nós recebemos uma doação de 2 celulares para poder ofertar para a obra do Senhor. Ai, não é de vocês? Sei que Deus tinha abençoado já as ofertas. Abre a tua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. O capítulo é o de número 6. Os versos vão do 45 ao 52. Enquanto os irmãos abrem, hoje a cantina vai funcionar e tem estrogonofe de frango, panqueca,
arroz branco, salada, refrigerante, mousse de limão, mousse de maracujá. Olha aí, gente. Tá, o negócio tá violento aqui. Irmã, esse mousse, eu vou acreditar se foi que eu cheguei, se não tiver açúcar nesse mousse, hein? Se tiver, não foi porque eu cheguei, não. Sou diabético, foi porque eu cheguei. Quer acabar com o pastor Marquinhos. Mousse de morango. E eu sou louco por mousse, não consigo encontrar um diet por aí, não tem. Mousse de morango, mousse de limão e de quê? De limão e de maracujá. Marcos capítulo 6, dos versos 45 a 52. Amém? Gunnar, vem aqui ler pra gente. Treinando o Gunnar, porque o Gunnar vai em seminário ainda. Que um dia ele está aqui pregando. Vem aqui, Gunnar, por favor. Que um dia ele vai estar pregando para nós, viu? Faz tempo que eu chamo ele. Ele diz, pô, peraí, pastor. Calma, pastor. A igreja acompanha. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, porque tu reunistes, Pai, por mais um domingo o teu povo na tua casa. Aqui estamos, Pai, com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, todas as iniquidades do nosso coração que tu conheces, Senhor. Mas mesmo assim tu nos ama, nós sabemos disso. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça derramada em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nos permitiste, Senhor, louvar o teu nome, engrandecer o teu poderoso nome aqui neste local, Pai. Nós te damos graças. Agora, Senhor, acalma os nossos corações. Ministra, Pai, por meio do teu servo, a palavra, Pai, aos nossos corações. Que venha para a edificação das nossas almas, Pai, para a santificação dos nossos ser, Pai. E para, Pai, louvor do teu nome, para que nós possamos ser conduzidos até a vida eterna, Pai. No dia, Pai, que teu Filho virá para nos levar à morada celeste. Nós te damos graças, nós louvamos o teu nome e pedimos tudo isso no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, mantenha a Bíblia aberta aí. Se vocês quiserem abrir no texto paralelo, aí você marca aí com a mão, Mateus 14, 22, tá bom? 14, 22 a 33. E a gente também tem a narrativa em João 6, de 16 a 21, né? Esse evangélico, ele tem essa narrativa em 3 evangelhos, tanto em Marcos, como em Mateus, como em João, né? E eu queria meditar com os irmãos nessa noite sobre esse texto. Ainda orar pelas crianças, né? Deixa eu orar. Senhor Deus e Pai, abençoa as crianças no culto infantil, as tias que estão ministrando a eles, que eles sejam edificados pela Tua palavra, que eles cresçam nos caminhos do Senhor, nunca se afastem dele, antes permaneçam fiéis a Ti e obedientes à Tua palavra até o dia de Cristo. Que os pais tenham alegria de vê-los, ó Deus, andando na Tua presença e testemunhando o Teu nome. Que cada mãe, cada pai tenha alegria no coração de saber que conduziram bem os filhos que o Senhor deste como herança e que possam, ó Deus, no tempo certo, produzir frutos
que o Senhor já preparou para que eles possam produzir. Em nome de Jesus, guarda cada criança, ministra o coração delas e abençoa cada tia. É a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos, mas eu preciso voltar um pouquinho no texto, tá? Que é a narrativa anterior, que se encontra em Marcos 30, né, dos versos, Marcos, 6, dos versículos de número 30 até o 44. E vocês também vão ver a mesma narrativa lá em Mateus 14, 3 a 21, Lucas 9, de 10 a 14 e João 6, de 1 a 14, que é a multiplicação dos pães. E eu vou dizer no decorrer da pregação por que você precisa desse texto. Porque tem uma palavrinha aqui em Marcos que ela é preciosa para a gente poder entender o texto. Alguns textos que a gente encontra nos evangelhos sinóticos, o que é que são os evangelhos sinóticos? São aqueles que contêm a mesma narrativa. Existe a mesma narrativa, às vezes apresentada de forma diferente, a partir da visão do autor, da visão do escritor. Eu gosto de Marcos, porque Marcos, normalmente, ele usa sempre uma palavrinha que faz a diferença no entendimento do texto. Talvez porque ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Dos 4 evangelhos, apesar de ele não ser na ordem, é Mateus, Marcos, mas o primeiro escrito foi o evangelho de Marcos. Então acredita-se que, quando os outros autores escreveram, eles tinham já conhecimento do evangelho de Marcos. Por isso que vocês veem a narrativa acrescida de alguma outra coisa, algum conhecimento que o outro autor teve e também colocou. Mas eu gosto de Marcos por isso, porque ele sempre traz uma palavrinha que faz a diferença no entendimento do texto. E a palavrinha desse texto, que faz para mim a diferença dessa reflexão desse texto, que eu já preguei sobre ele, é a última palavra do verso de número 52, que diz: o seu coração estava endurecido. O seu coração estava endurecido. E eu quero falar aqui nessa noite sobre Jesus quebrando o endurecimento do nosso coração. Jesus quebrando o endurecimento do nosso coração. Como é que vai ser a reflexão nessa noite? Jesus quebrando o endurecimento do nosso coração. Jesus quebrando o endurecimento do nosso coração. Antes dessa narrativa, há uma outra. Qual é a outra? Acontece um milagre. Qual é o milagre? A multiplicação dos pães e dos peixes. E a gente vai ver nitidamente ali 2 posições, 2 posturas de pessoas completamente distintas. Um homem e o próprio Deus. O homem está representado nos discípulos e apóstolos. E o próprio Deus representado na pessoa de Jesus. Porque Jesus ensina e depois Jesus sugere. Nós temos que alimentar essas pessoas. Aí algum diz assim, algum pensa assim, mas como é que a gente vai alimentar tanto aqui? Não tem nada para que eles comam. Aí numa visão um pouco mais humana, diz assim, e humana eu digo assim porque é próprio do homem observar primeiramente a dificuldade, ele diz assim, Felipe diz, nós precisaríamos de 200 denários para alimentar essa multidão. Aí vem um outro que abre uma brecha ainda de um entendimento. André diz assim, não, mas tem uma criança aqui que tem alguns pães e peixes. Mas ainda vem uma dimensão humana no raciocínio. O que seria só 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão? A gente nota claramente essa dimensão humana e a dimensão divina. E Jesus diz, cadê? Onde é que estão os peixes e os pães? E diz o texto que Jesus ora, e ao orar, ele multiplica. De maneira que os apóstolos, né, estão lá distribuindo, os discípulos distribuindo com todo mundo lá, diz o texto que todos comeram e ficaram fartos. E ainda sobraram 12 cestos de pães. E todos comeram com fartura. Esse milagre foi fantástico, maravilhoso. Só que o texto diz assim, ó, no versículo 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Ou seja, eles viram o milagre que Jesus efetuou, mas ainda se mantinham com o coração duro, com o coração endurecido. Essas pessoas parecem com alguma coisa que vocês conhecem? Essas pessoas que nós vemos aqui na descrição, apóstolos, parecem com alguém que você conhece? Eu acho isso aqui parecido comigo, porque quantas vezes Deus fez coisas tremendas na minha vida e muitas vezes meu coração ainda está endurecido.
Quantos milagres Deus faz na nossa vida e a gente ainda tem um coração endurecido? Quantas vezes Deus nos dá vitória sobre determinadas áreas e quando a gente enfrenta outro, o coração ainda titubeia, a fé ainda quer desfalecer. Tendo Deus feito maravilhas na nossa vida, feito milagres na nossa vida. Se eu olhar para a minha vida e se cada um olhar para a sua vida e olhar para o passado, a gente vai ver o que é que Deus já fez. E o quanto Deus já fez na nossa vida. E tem uma canção que a gente canta, uma melodia, que diz assim, que por mais que a gente queira agradar a Deus ou fazer a Deus, o que é que a gente vai fazer se Deus já fez o maior por nós? O melhor que a gente fizer nunca vai ser suficiente para mostrar nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Nunca será. E Deus sempre faz mais do que a gente espera. Então o texto começa a narrativa, especialmente nesse texto. Logo a seguir o quê? A multiplicação dos pães e dos peixes, aquele milagre que alimentou a multidão, compeliu Jesus. Em alguma tradução, acho que Mateus, vai usar a expressão constrangeu. E se você for para o grego, para o original, para traduzir, é como se dissesse assim, Jesus, vão. É como se Jesus obrigasse, vocês entrem no barco e vão para lá, vão para o outro lado. Entrem no barco. Constranger aqui significa quase que obrigar, vão, entrem no barco. E eles entraram no barco, eles foram obedientes. E Jesus foi orar. Diz o texto, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Agora a pergunta que não quer calar no nosso coração. Jesus era o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Por que ele precisava orar? Você nunca parou para pensar nisso? Ele era o próprio Deus. Por que ele precisava orar? Por que carecia de oração se ele era o próprio Deus? Daqui a pouco nós vamos descobrir ou conjecturar, e tem grande possibilidade dessa oração ter tido essa direção. Por que Jesus foi orar? Porque ele sendo o próprio Deus, por que ele precisava orar? Se ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele não cometeu nenhum pecado. E nós vamos observar isso em toda a Escritura que narra sobre Jesus. Ele não cometeu um pecado sequer, nunca cometeu pecado. Era o próprio Deus, era 100% homem, a sua essência, e 100% Deus. A pergunta é por que ele precisava orar? Por que tantas vezes Jesus ora, depois de um acontecimento, Jesus ora? E ele compeliu os discípulos, a gente conversa já sobre isso, ele compeliu os discípulos, e os discípulos saíram. Só que isso aconteceu, gente, diz a descrição no versículo de número 47, desculpa a demora aqui, gente, é porque o versículo nessa Bíblia, ele é muito pequenininho. A letra é um pouco maior, o versículo é muito pequeno, às vezes eu quase não vejo. 47, ao cair da tarde. Ao cair da tarde, ou seja, era no fim da tarde. Deixa eu primeiro fazer uma divisão aqui de horário para vocês no tempo de Jesus, que chamava-se de vigília, né? A parte da noite chamava-se de vigília. Havia a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vigília da noite. Aí nos demais eram chamados de hora terceira, hora sexta, hora nona e hora undécima, segunda. Tá certo? Era assim que era conhecida. Na parte da noite, o percurso de 12 horas. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e quarta vigília. Vigília é um intervalo de 3 horas. Então a primeira vigília era de 6 às 9. A segunda era de 9, no nosso horário, de 9 à meia-noite. A terceira, de meia-noite às 3 da manhã. A quarta, de 3 da manhã às 6 da manhã. Essa é a vigília da noite. E durante o dia, era hora terceira. Qual era a hora terceira? De 6 da manhã até 9. Qual é a hora sexta? De 9 ao meio-dia. A hora nona, de meio-dia às 3 da tarde. E a hora undécima, ou 12ª, mas chamada undécima, de 3 da tarde até às 18 horas. Então fechou o dia, certo? Hora terceira, hora sexta, hora nona, hora undécima. E vigília, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília. Fechou o dia, no horário judeu. Até porque no calendário judaico, no horário judaico, o dia terminava às 18 horas.
Para nós o dia termina meia-noite. Mas para o judeu o dia terminava às 18 horas. Tanto é que você vai entender um pouquinho disso quando você entende que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E se você for contar, não dá 3 dias se ele ressuscitou. Ele morre na sexta-feira, 3 horas da tarde. Como é que ele ressuscita domingo, mais ou menos 6 da manhã? Como é que dá 3 dias? Ou como é que dá o terceiro dia? Porque o dia para o judeu termina às 18 horas. 18 horas cessou o dia. Às 18 horas e 1 minuto já é o outro dia. Já conta como outro dia. Mas isso é outra coisa, para a gente ver. Eu quero só que você entenda aqui que foi na 4ª vigília da noite que Jesus vai andando sobre o mar. Então, que horas que é? Entre 3 da manhã e 6 da manhã. Eu não posso precisar, porque o texto só disse que era na 4ª vigília. Não disse exatamente no começo da 4ª, no final da 4ª. Era entre 3 e 6 da manhã. Mas tem um porquê isso, a gente vai entender um pouquinho. Então, ao cair da tarde, Jesus dispensa e eles vão. E Jesus vai orar. E vendo, e diz o texto que Jesus vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Deixa eu conversar com os irmãos sobre algumas coisas desse texto, algumas propriedades ricas desse texto. Esse é um dos textos mais fantásticos que a Bíblia nos mostra. Esse é um dos textos mais maravilhosos que o Evangelho de Marcos especificamente nos mostra. Os discípulos estão indo no barco e eles conheciam aquele lugar. Há algumas versões que falam Lago de Genezaré, outro o Lago Jordão, Rio Jordão, o Mar de Tiberíades, todo está narrando o mesmo local. O mesmo local. O mesmo lugar. Que era comum, alguns chamavam de lago. Por que chamava de Mar de Tiberíades? Por quê? Porque ele era um braço do mar, mas era cercado por uma cadeia montanhosa. E formava-se ondas? Sim, ondas fortes, por causa do vento que cercava as montanhas. E diz o texto que eles estavam aqui, não diz, eu não reparei aqui a distância, mas no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João narra a distância. Eles tinham andado aproximadamente entre 12 e 14 quilômetros. Lá a expressão tem estádio, 25 estádios, que dá aproximadamente entre 12 e 14 quilômetros, ou seja, eles estavam bem distantes. E eram homens entendidos do mar, que ali tinham pescadores. Mas diz o texto que eles se afligiram, ficaram angustiados e desesperados. Mas por que eles ficaram desesperados? Aí eu vou entrar na primeira expressão do endurecimento. Porque eles tinham um coração endurecido. E muitas vezes nós não confiamos nas aflições que a gente passa e a gente sofre com elas porque o nosso coração está endurecido. Eles estavam lá, mas ainda com o coração endurecido. Parece que a ficha não tinha caído. Eles não entendiam o milagre que tinha acontecido. Eles ainda não estavam descansando no cuidado, na confiança no Jesus que era o Nazareno. Ainda não estavam. Eles estavam só no barco e se afligiram. Então, por que a aflição? Parte da aflição deles, vou dizer por que parte, como também nas nossas lutas, é por causa do endurecimento do nosso coração. Endurecimento em confiar em Deus. Endurecimento em descansar em Deus. Endurecimento em esperar em Deus. Porque a pior coisa, gente, é esperar. A gente não gosta de esperar. Por isso que eu admiro mulheres. Você esperar uma criança 9 meses, gente, chegar, você levar uma criança na barriga 9 meses, é um negócio muito, eu fico pensando, estranho, muito difícil aguentar 9 meses. Aí vem a posição que a mulher às vezes não aguenta de um lado, de outro, de sentar, de deitar. 9 meses. Gente, as mulheres são uma guerreira. 9 meses. E eu lembrando aqui, às vezes a irmã deles faz questão de dizer, tive 11 filhos. Multiplica isso aí por 9. Multiplica 11 por 9, gente. A irmã deles diz, 11 filhos. Mas talvez você conheça alguém que teve mais filhos. No interior tem gente que teve 16, 17, né? Mas 9 meses, gente. Aí, vezes 11.
Quase 11 anos, gente, com a barriga grande esperando. É um negócio sério, né? A mulher não tem explicação. Eu, quando vi a minha esposa com a barriga grande, já me dava uma inquietação. Imagina se fosse comigo, fosse eu. Né? O homem não dá conta, Deus sabe o que faz. Mas, na verdade, ninguém gosta de esperar, ninguém consegue esperar. Ninguém suporta esperar. E aqueles homens estão lá esperando Jesus. Esperando alguma coisa, que não sabia o que era. Entendiam do mar mais do que ninguém, porque conheciam aquele lago com uma palma da mão. Você vai ver essa narrativa de que eles conheciam o mar com uma palma da mão lá em Lucas capítulo 5. Quando Pedro diz lá, Senhor, nós pescamos a noite toda, lá na narrativa lá da pesca maravilhosa. Nós pescamos a noite toda e não encontramos nenhum peixe. Naquele texto está dito indiretamente, Senhor, nós conhecemos esse mar como a palma da nossa mão. Nós trabalhamos aqui desde criança, nós conhecemos isso aqui como a palma da mão. Então eles conheciam aquele lugar, mas se assustaram, ficaram aflitos, porque para ele surge a primeira tensão do texto. Qual a primeira tensão do texto? O texto diz, compeliu-os. Jesus compeliu para que eles fossem. Então eles obedeceram à vontade de Deus, à vontade de Jesus. Então para eles há uma tensão em obedecer a Deus e passar por sofrimento. A primeira tensão na minha vida e na sua é essa. Como é que eu sou obediente a Deus? E mesmo obedecendo, eu posso passar por lutas e privações? Pode. O fato de nós andarmos em obediência a Deus não nos garante que nós não vamos passar por lutas e provações. Não garante. Nos garante o cuidado dele na nossa vida. E que ele não nos abandona. Mas não garante que nós não vamos passar por provações. Diz o texto que Jó andava com Deus. Era zeloso. Ele tem um testemunho do próprio Deus. Viste, Satanás, tu viste meu servo Jó? Jó tem um testemunho do próprio Deus. Tu viste meu servo Jó? Homem íntegro, que teme ao Senhor, que não se desvia. Ele tem um testemunho do próprio Deus. E ele passou pelo que passou. Então, ser obediente a Deus, andar no caminho de Deus, ser fiel a Deus, não nos isenta de passar por provações e por lutas. Guarde isso no seu coração, não lhe isenta. Não queira colocar Deus na página, assim, eu estou te servindo, eu não posso passar por isso. Pode passar sim. Porque o fato de ser obediente a Deus não nos priva das lutas. Quer um exemplo de um homem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi fiel a Deus. Alguém aqui tem dúvida de que ele foi fiel a Deus? De que ele foi obediente a Deus? Alguém aqui ousaria dizer que vive como o apóstolo Paulo? Ou como o dízimo do que foi o apóstolo Paulo? E o que é que ele passou? O que é que ele sofreu? E sendo fiel a Deus. E andando com Deus. E servindo a Deus. E passando por todas as lutas que um homem que serve a Deus pode passar. Porque João 16 nos diz o quê? No mundo tereis aflições. Jesus já advertiu. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse que nós não teríamos aflições. Ele nos advertiu que nós teríamos aflições. Que nós enfrentaríamos luta. Então, gente, luta na minha vida, na sua vida, batalhas, embates, às vezes derrotas em algumas áreas, é uma coisa natural. Natural. Nós servimos ao Deus sobrenatural, mas é algo natural nesse mundo. Não se admire se sofrimento vier sobre a sua vida. É algo natural. Porque nós estamos no mundo ainda cercado de pecado. No mundo cercado de infidelidade, desobediência. No mundo corrompido. A expressão bíblica é: esse mundo jaz do maligno. A expressão bíblica é essa. Nós somos um povo chamado, separado para Deus, para honrar, para servir, para andar com Ele. Mas nós não estamos isentos das lutas. Não estamos. Então essa tensão está lá com os discípulos. Eles servem a Deus, obedecem e vão passar por aquela luta. Por aquela dificuldade. Mas a luta na nossa vida é algo natural. Natural. Aí eles estão lá e Jesus aparece lá andando sobre o mar. Versículo 48.
vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Andando por sobre o mar. Abra a sua Bíblia aí, por favor, no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Versículo 3, Naum 1:3. Apenas a parte B diz assim, ó: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Toda a igreja? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O que é que isso me ensina? A primeira coisa, por que é que Jesus vem andando por sobre o mar? Porque aquilo que para nós é aflição, é luta, para os discípulos era o mar. Para o Senhor é o caminho para ele chegar até nós. Aquilo que para nós é luta, que é dor, que é sofrimento, para Deus é o caminho para ele chegar até mim e até você. E ele usa esse sofrimento, essa luta, essa batalha que a gente trava, essa aflição que talvez você até esteja travando hoje, não sei da sua vida, essa batalha que você tem enfrentado já tem um bom tempo, Deus está usando isso para chegar até você, para chegar mais perto de você. O Senhor Deus tem o seu caminho nas nuvens e nas tormentas, nas tormentas e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ou seja, o Senhor Deus usa esse instrumento didático na nossa vida, que é a provação, que é a luta, que é a aflição, para se aproximar de nós. Essa é a primeira verdade desse texto, Jesus andando sobre o mar. A segunda coisa, sobre ele andar sobre o mar, você não pode esquecer, aquilo que para mim e para você é luta, aquilo que para mim e para você é sofrimento, é provação, é batalha, é algo difícil, está debaixo dos pés de Deus. Está abaixo dos pés dele. Ou seja, ele está sobre tudo. Pode ser grande a sua luta, mas ainda está abaixo de Deus. A sua batalha é grande, já tem 5 anos que você luta com isso. 6, 10 anos, mas ainda está abaixo de Deus, porque tudo está abaixo de Deus. Tudo está abaixo dos pés de Jesus. Por isso que ele vem sobre o mar. Aquilo que é luta para nós, ele passa por cima. Ele anda por sobre, porque ele é Deus. E ele quer fazer você também andar por sobre. Ele quer fazer você também andar sobre a aflição. Quer ver? Nós cantamos, o profeta Abacuque diz o quê? Ainda que a figueira que não haja fruto, que o produto da oliveira, que nos currais não haja, e não haja ovelha e também não haja mantimento. Todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe aquela expressão no hebraico traduzida é essa ideia, andar sobre. Andar sobre. Deus quer que eu e você confiemos nele porque ele nos faz andar sobre isso. No texto de Mateus, o que é que acontece? Pedro diz o quê? Senhor, deixa-me ir até onde você está. E Jesus diz o quê? Vem. E ele faz o quê? Ele anda sobre. Ele confia e ele anda sobre. O que é que isso ensina a mim e a você? Quando nós confiamos, quando nós descansamos, esperamos e temos a confiança, a gente anda sobre. A gente anda sobre essa aflição, sobre o mar que nos angustia, que nos causa medo. A gente anda sobre. Mas diz o texto lá de Mateus, e ele temeu. Aí ele afundou. Aí Jesus estende a mão e socorre. E qual é a pergunta de Jesus? Por que duvidaste?
sabe o que é que acontece comigo e com você? A gente vai sucumbir. A gente vai afundar nos problemas. A gente vai ficar angustiado e aflito se a gente não confiar em Deus. Mas se a gente confiar em Deus, Ele vai colocar a gente sobre. Ele vai colocar a gente sobre. E os problemas estarão sob os nossos pés. Por isso que Jesus chega andando, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Mas acontece mais. O texto diz que Ele vem na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite pode ser traduzida para mim e para você quando o momento de maior aflição. Vamos considerar aqui a hora que eles saíram. O texto diz o quê? Que Jesus dispensou ou os compeliu a sair quando? No fim da tarde. Fim da tarde, gente, ainda não era vigília. A tradução do texto não diz, ao cair da tarde, então ainda não era vigília. Então, se ainda não era vigília, teve a primeira vigília 3 horas. Teve a segunda vigília, mais 3 horas. Teve a terceira vigília, mais 3 horas. 3 horas. Jesus aparece lá andando na quarta vigília da noite. Vamos esquecer a quarta que Jesus aparece andando? Durante 9 horas eles estão lá aflitos. Gente, alguém aqui já teve síndrome do pânico? Ninguém? Graças a Deus, se não tiver, eu tive. A irmã já teve? Minha irmã, meus irmãos. A gente tiver 15 segundos de pânico, dá logo de arritmia, a Lívia deve saber melhor, arritmia, disritmia, o negócio 15 segundos, o negócio desmantela no coração da gente. Com pânico. Esses homens passaram quanto tempo? 9 horas, gente. Você imagina, meu irmão, desculpa a expressão, eu tinha morrido. Eu não tinha dado tempo de Jesus chegar, não, tinha morrido. 9 horas eles passaram lá. Foi ao cair da tarde, aí começaram a andar, a entrar. Eu acredito que quando ele chegar nesse tempo do tumulto, aí não passou talvez 1 ou 2 horas. Mas vamos lá, Jesus só vem 9 horas depois. Eles passaram o tempo todo lá. E será que alguém lá orou? Provavelmente. Será que alguém lá clamou para que Jesus viesse, para que Deus fizesse? Sim. Quem aqui tem orado por alguma coisa já faz um bom tempo? Faz um sinal aí. E agora eu quero fazer a pergunta diferente. Quem daqui tem orado por alguma coisa já faz algum tempo e ainda não teve resposta? Ainda não teve resposta. Né? Isso é comum na nossa vida, né? Por quê que Jesus permite isso? Que às vezes a gente ora e a gente não obtém a resposta logo. Aí eu vou de novo lá para o último versículo. Porque às vezes nós temos o nosso coração endurecido. O nosso coração está endurecido. Por isso que Deus, Ele não responde a nossa oração. E ainda digo mais para vocês. Isso é na minha vida, é na sua vida, na vida de todo aquele que tiver o coração endurecido. Deus primeiro quer curar o nosso coração. Depois que Ele curar o nosso coração, aí o milagre acontece. Ele primeiro vai curar o nosso coração. Depois que Ele curar o nosso coração, aí o milagre vai acontecer. Deus permite que seja na quarta vigília da noite, sabe por quê? Naquele último momento de escape, aquele momento em que a gente já viu que as nossas forças não eram mais na dimensão humana. Felipe diz, nem com 200 denários, olha o pensamento humano, nem com 200 denários a gente consegue comprar. Aí outro diz, mas são poucos peixes e poucos pães, como é que vai acontecer o milagre? Dimensão humana, pensamento humano, visão humana. Existem problemas na nossa vida que nós não podemos olhar com os olhos humanos, porque nós não vamos ter solução. Nós não vamos encontrar solução, nós não vamos encontrar resposta e não tem saída na dimensão humana. Tem que olhar como Eliseu diz lá, Senhor, abre os olhos do teu servo para que ele veja. Tem que olhar olhando com os olhos de Deus.
tem que olhar, olhando com a dimensão sobrenatural da coisa, como é que o sobrenatural vai acontecer, não natural, porque o natural é humano. A gente não tem 200 denários. Se a gente tivesse, dava para comprar. Não, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Dimensão humana. Jesus pergunta, cadê os pães e cadê os peixes? E faz um milagre. E eles, assim mesmo, ainda continuaram com o coração endurecido. E Jesus vai aparecer na 4ª vigília da noite, ainda estão com o coração endurecido. E Jesus anda sobre o mar, ainda estão com o coração endurecido. Deus quer amolecer o nosso coração para confiar nele e descansar nele e deixar que ele vai fazer o que eu e o que você não podemos fazer. O que eu e você não podemos fazer, quem vai fazer é Deus. E ele pode fazer. E diz o texto que ele apareceu andando, e quando ele chega lá para os discípulos, ele pergunta, ele diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ou seja, erga o ânimo de vocês, aumente a fé, não desfaleçam na fé, confiem, descansem, esperem, eu estou aqui, eu estou sobre o mar, sobre os problemas de vocês, sobre as aflições de vocês, eu estou acima. Confiem, descansem, não desesperem, espera o coração de vocês no Senhor, descansa o coração de vocês no Senhor, agrada-te do Senhor com o coração de vocês, anda na presença do Senhor, tem bom ânimo. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Nós vamos ver 2 milagres desse tipo. No outro milagre, que Jesus está com eles no barco, Jesus está dormindo, se vocês lembram da narrativa. Jesus está dormindo com eles no barco, está com eles dormindo, e eles estão lá, e vem a tempestade. Jesus está no barco. Naquele momento, Jesus faz o quê? Jesus está com eles, e Jesus acalma a tempestade. E depois que acalma a tempestade, Jesus diz, tenham bom ânimo, descansem, não se angustiem. Nesse aqui, Jesus faz diferente. Primeiro Jesus diz para eles, tenham bom ânimo, e só depois ele acalma. Isso ainda é didático. Porque isso aqui aconteceu depois da multiplicação dos pães. Que o texto diz que nem eles vendo o milagre de Jesus e o que Jesus fez, eles ainda continuavam com o coração endurecido. Naquele lá não teve multiplicação de pão. Antes. Nesse aqui teve, antes foi o milagre anterior. E Jesus diz primeiro o quê? Tenham bom ânimo. Ou seja, primeiro creiam. Creiam e vocês vão ver o milagre. Aí diz o texto que depois Jesus acalma a tempestade. Quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa. Esse barco também é didático. Quando nós deixarmos Jesus entrar na nossa vida, tudo vai sossegar. Aí você pode dizer assim, não, pastor, mas esse ensino do Senhor aí é meio até herético. Porque Jesus não precisa que a gente deixe para ele entrar. Não. E quando ele diz lá em Apocalipse capítulo 20, eis que eu estou à porta e bato, eu também não poderia dizer para você que ele poderia entrar sem bater? E por que é que ele prefere bater? Ele não poderia entrar se ele é Deus, como ele passou pela porta fechada? Ele não poderia também invadir a porta? Apocalipse diz que eu estou à porta e bato? E ele está falando aquilo para quem? Não é para a igreja? Porque a carta não é para uma igreja? Não é em tese um povo de Deus? Não é em tese alguém que já conhece Deus? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei. Não é? Sabe o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Que muitas vezes, na nossa vida, nós endurecemos o nosso coração como esses discípulos e nos fechamos para confiar e descansar em Deus. Isso é uma atitude que nós temos que ter. E se a gente está com o coração demais endurecido, não consegue fazer de Senhor, amolece o meu coração. Senhor, faz essa obra. E Ele faz. E Ele faz a obra na nossa vida. Mas ele está falando aqui o texto para homens que já conheciam, já tinham experiência com ele, ainda continuavam com o coração endurecido. Se ele quisesse, ele poderia amolecer o coração deles. Mas por que ele não amoleceu? Porque Deus usa o sofrimento na nossa vida para amolecer o nosso coração.
Deus usa o sofrimento na nossa vida de forma didática para tirar a dureza do nosso coração, de maneira que a gente possa confiar na graça e no cuidado dele, de maneira que a gente possa descansar nele. Deus usa o sofrimento na nossa vida. O que é que diz lá o profeta, eu acho que Zacarias, se eu não me engano, ele diz assim, e a ideia do texto é essa: estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Estando eles angustiados. Quem lança angústia sobre eles? Na descrição lá do profeta. Deus. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, para que serve a angústia que vem sobre a vida do povo? Como a aflição que vem sobre a minha vida e a sua? Para que a gente possa buscar a Deus. Porque a gente, muitas vezes, não quer buscar a Deus. A gente quer resolver as coisas da nossa forma. Ah, Senhor, 200 denários não daria. Mas o que são 5 pães e 2 peixinhos? É a forma humana. É a forma humana. E a gente não quer buscar a Deus. A gente não quer se render. A gente não quer ser obediente. A gente não quer servir. A gente não quer ser fiel a Deus. Aí sofre, passa por dificuldade, por lutas na vida, porque não quer se render à vontade de Deus. Está com o coração endurecido. Deus já fez milagres na sua vida, mas mesmo assim, você continua com o coração endurecido. Os discípulos tinham visto o milagre dos pães e dos peixes, mas o texto diz o quê? Porque não haviam ainda compreendido o milagre dos pães e dos peixes. Antes, o seu coração estava endurecido. Viu o milagre, mas o coração continuava endurecido. Você vê o milagre na sua vida, na vida da sua mãe, do seu pai, da sua família, na sua casa, mas continua com o coração endurecido. Vê o milagre na sua vida, mas continua com o coração endurecido. Aí Deus lança sobre a nossa vida aflições. Mar na Bíblia sempre vai representar medo. Para o povo de Deus, o povo judeu, o povo judaico em especial, o mal tinha origem no mar. O mal tinha origem no mar. Por isso que você vai ver muito do sofrimento dos discípulos no mar. Mas o mal tinha origem no mar. Tanto é que se você for para Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, vi novos céus e nova terra. Aí ele começa a descrever. E ele diz assim, e o já não existe. O que é que não existe? O que é que tem escrito lá? E o, por que é que não tem o mal? Por que é que lá não tem o mal? Lá tem, e o mar já não existe. Por que que lá não tem o mal? Tem o mar. Evidentemente, porque se no meu conceito toda a origem do mal vem do mar, se não existir mar, não vai ter de onde vir o mal. Por isso que lá está escrito mar. E o mar já não existe, ou seja, de onde vinha o mal, já não virá mais. A ideia do texto de Apocalipse é essa. Mas na nossa tradução, se a gente disser, e o mal já não existe, então estaria errado. Porque não vai haver mais o mal. É isso que o texto quer dizer para nós. Então nós temos que aprender que, descansando em Deus, a gente anda sobre o mar. A gente está acima do mar, ou do mal, do que for que vier sobre a nossa vida. Nós precisamos aprender deixar Deus agir no nosso coração, fazer a obra completa e deixar de ser homem e mulher teimoso, de coração endurecido diante de Deus, de coração duro diante de Deus, de um coração duro. E o que é, pastor, um coração duro diante de Deus? Sabe o que é um coração duro diante de Deus? É um coração que, quando você está passando por aflição, você tenta resolver o problema de toda forma. E a última coisa que você busca é em Deus, quando Deus deveria ser o primeiro. O que é um coração endurecido? É aquele coração que está passando pelas aflições e tenta resolver as coisas por cima de pau e pedra, a expressão do Nordeste, né? Por cima de pau e pedra. Tenta resolver. Não confia em Deus e não descansa em Deus. Não espera em Deus. Eu já contei esse testemunho aqui, eu vou contar de novo. Eu fui pastor de uma menina, de uma criança, na verdade, na época era Julinha, hoje ela está na igreja da Aldeota, eu acho, na Aldeota. Que na reunião da SAF, as irmãs estiveram lá na Pajuçara, viram a irmã Fátima, a mãe da Julinha. E a Julinha, desde criança, era uma menina de oração. Desde criança. Desde os 3 anos, ela era uma criança de oração. E tudo que elas passavam com dificuldades, a Julinha estava lá orando. Uma vez eu andando com o Júlio, o pai dela, no carro, e eu estava andando, e a Julinha aqui atrás,
Aí quando a Julinha botou assim a cabeça assim na cadeira, aí eu disse assim, a Julinha está dormindo? Ele disse, não, ela está orando. Aí tudo a Julinha orava. Um dia passaram por uma dificuldade em casa, a mãe foi resolver com o pai sair na Julinha. Não, mãe, espera, vamos primeiro orar. E orou primeiro. Agora vamos resolver. Gente, isso é prova na nossa vida de que, em primeiro lugar, é a confiança em Deus. Eu posso dar um testemunho aqui para vocês. Eu vou dar, pedir permissão aqui à minha esposa. Se eu me emocionar, os irmãos encerram o culto, aqui vem alguém aqui encerrar o culto. O Mateus tinha, ele engatinhava. E o Mateus desceu da cama, assim, a Natália vê, e a Natália estava na cozinha, limpando a cozinha. Ele não tinha um ano ainda, pequenininho. Desceu da cama, que ele deitou na cama, ele segurava, quando ele acordava, ele segurava na coxa e descia. Ele tinha uma técnica, parece que aprendeu com a Vivi. A Vivi segurava na coxa e descia, pequenininho. E ele foi lá, e ela limpando a cozinha, ela não viu, ele ficou atrás dela. E o Mateus pegou um vidro de solvente e bebeu, virou o vidro de solvente e bebeu. Quando ele virou o vidro de solvente e bebeu, eu ainda estava deitado, não tinha visto que ela estava limpando, ele acordou, ela correu desesperada, Levi, corre, o que foi acontecer com o Mateus? Quando eu olhei para o Mateus branco, babando, e ele virou o olhinho e virou a cabeça. E ela disse assim, eu nunca esqueço. Ela disse assim, o Mateus morreu nos meus braços. Desesperada, ela disse isso. Eu disse, não morreu. Me dá ele aqui. Pega a Vivian, que ela estava dormindo, pega o vidro de veneno, vamos orar antes de ir para o médico. E nós oramos. Ali, antes de ir. Do jeito que estava, oramos rapidamente, Senhor, está em tuas mãos, tem misericórdia, oração rápida, e corremos para o carro. No carro ele já tossia e já colocava a substância branca para fora. Tossia, colocava uma substância para fora, branca. E a gente foi desesperado, chegou, e eu nunca vi a Natália tão aflita, gente, eu olhava para um lado, o sinal estava vermelho, eu olhava para o lado, não vinha carro, eu passava. E só vieram os carros buzinando, a gente passando sinal para levar para o hospital. E quando nós chegamos lá, bateu no braço, na urgência rápido, chegamos logo no consultório, bem rápido, aquela mulher olhou para ele e tudo mais, ele já estava assim bem acordado e tudo, e não parecia o Mateus que chegou no hospital com o Mateus que estava no braço dela, que tinha virado a cabeça. Aí a gente contou o que foi que aconteceu, eu levei o vidro de veneno, contou tudinho, ela ligou para o setor, ela tinha que ligar para um setor de intoxicação em algum canto, o cara dá todas as orientações, e disse, aconteceu isso, como é que ele está agora? Ele está aqui, ela disse, não, provavelmente ele colocou para fora. Mas eu sei que foi um milagre. Porque do jeito que eu vi ele no braço dela, ela disse, ele morreu. Eu disse, não morreu. E eu sei que quando nós confiamos, Deus faz o impossível. Deus faz o impossível na nossa vida. Eu não sei qual a luta que você está passando ou passou, mas eu quero dizer que Deus vem até nós andando sobre o mar, porque toda a aflição da nossa vida está debaixo dos pés do Senhor. Toda a luta que eu e você passarmos está debaixo dos pés do Senhor, porque Ele é sobre tudo. Então nunca deixe de confiar. Eu não sei qual é a luta que você está passando agora, mas eu queria orar por você. Vem quem para o violão, Júlio? Daí, Júlio. Pega o violão aqui. Todas as coisas em meio tom aí. Se você quiser vir à frente aqui para a gente orar por você, se você quer colocar diante de Deus algo que você tem pedido a Deus, a gente quer orar por você. Não se envergonhe de vir até aqui se você tem alguma coisa para pedir. Tá bom? Nós vamos cantar e vamos orar para Deus abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Às vezes nós temos orado e às vezes o coração quer desfalecer, mas Deus nessa noite está dizendo para você, pode confiar, eu estou sobre todos os problemas. Eu estou sobre tudo. Sobre tudo, sobre tudo. Pai, nós queremos louvar o Teu santo e excelso nome. E nós sabemos que o maior problema que vier sobre as nossas vidas, seja qual for, o Senhor ainda está sobre.
porque todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus, e nós somos o teu povo. Nós estamos aqui nessa noite para dizer, Senhor, muito, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado por toda a bondade do Senhor para conosco, que nem merecemos. Muito obrigado, Senhor, pela a igreja que o Senhor nos dá, Senhor, para nos congregar, os irmãos. Muito obrigado, ó Deus amado, pelos amigos e irmãos que temos no meio da tua igreja, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelas muitas bênçãos derramadas na tua igreja, no nosso lar, na nossa casa. Nós queremos apresentar diante do Senhor, Deus, isso que nós temos pedido e clamado. E ainda não alcançamos, ó Deus, talvez por causa da dureza do nosso coração. Talvez porque o Senhor quer nos ensinar algo com isso que estamos passando. Mas nós sabemos que ainda que seja na quarta vigília da noite, o Senhor vai vir. E o Senhor vai nos dar a vitória. Nós cremos, Senhor. E nós sabemos que o Senhor vai fazer um milagre. Porque o Senhor, Senhor Deus, é um Deus que faz o teu caminho nas nuvens e na tempestade, nas tormentas. E tudo isso está debaixo dos teus pés. Nós confiamos, ó Deus, que o Senhor vai fazer o melhor. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos cada vida no trono da graça de Deus. E agradecemos a tua bondade. Sabemos que o Senhor vai fazer o melhor, sim. Que o Senhor sempre faz. Em nome de Jesus. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei Que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Declare: Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te rendemos graças por esse dia, por todas as bênçãos, por essa noite de festa espiritual. Muito, muito obrigado, Senhor. Concede à tua igreja, a teu povo, uma semana cheia de paz, cheia da tua presença. Dirige os nossos passos, nos ilumina na hora da escolha, da decisão, do que havemos de fazer, ó Deus, que façamos para a glória de Deus. Que o nosso coração esteja em sintonia com o coração de Deus, Pai. De maneira que não seja a nossa vontade, mas seja a tua vontade. Se porventura, ó Deus, trilharmos por caminhos que, não conhecendo, possa nos levar a lugares, ó Deus, que não são bons, Senhor, fecha a porta, Senhor. Fecha a porta, Deus. Não deixa que a gente vá. Se for um contrato, se for qualquer coisa que a gente for fazer, Pai, que não é do teu agrado, Senhor, fecha a porta em nome de Jesus. E se aquilo, se o Senhor colocar diante de nós, ó Deus, para fazer, ilumina nossa mente, para que a gente com sabedoria possa fazer a escolha certa, tomar a decisão certa, em nome de Jesus. Nos ajuda a confiar na graça do Senhor, nos ajuda a confiar no cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Concede a todos uma semana cheia de paz, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. E que a bênção do Senhor nosso Deus esteja sobre ti, e que Ele te abençoe muito, que Ele alargue as suas fronteiras,
que Ele encha os teus celeiros com toda sorte de bênçãos. Que o Deus eterno e todo-poderoso estenda a sua poderosa mão sobre ti, de maneira que não te sobrevenha mal nem aflição. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus. E ser desde agora e para todo sempre, a igreja diz: Amém. Amém. Amém.